Saudações de paz e bem a todos. Continuando o Evangelho. A aliança da ciência com a religião. Vou nem comentar isso aqui muito não, né? A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Será que tem religião que é contradita pela ciência? Se a sua religião está sendo contradizida pela ciência, repense a sua religião. Porque ciência é fato. Não é? Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas. Porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado e que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirva uma de apoio para a outra. Então a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque encarada cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessário alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a resistência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência dessas relações, uma nova luz se fez, a fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de lógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisto, como em tudo, aos que ficam retardados até que sejam arrastados pelo movimento geral, que os esmagará, se seguirem, resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza neste momento, sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações das relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Havendo dúvidas, coloquem nos comentários, para que nós possamos aí entrar no senso comum. Fiquem em paz, meus irmãos, e que assim seja.